Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Leandro aqui para mais um Giro das Criptos, momento em que eu converso um pouco frente ao deslocamento de preço de algumas altcoins e também do Bitcoin. Para começar, vamos falando sempre com o pai de todos, o Bitcoin. Ele que tentou ontem ainda fazer um fechamento acima do seu topo do último ciclo. Então, o topo estava aqui, ele ainda se esforçou para fechar a barra do mensal acima do topo do último ciclo de alta. É evidente, desconsiderando, né, esse ciclo que a gente está vivenciando e agora esse processo corretivo. Tem algum sinal de reversão? Ainda não, só que eu trago para vocês um ponto aqui, como esse aqui que a gente viveu lá no mês de novembro de 2018, tá um tanto quanto semelhante, né? A gente não tem como dizer que é o que vai acontecer, mas a gente tem que ficar atento para ver se a gente não vai construir a partir de agora um movimento mais lateral, para daí sim uma reversão. Mas isso é apenas uma especulação, a gente não tem nenhum contexto de reversão aqui. Inclusive, esse topo aqui não é um topo confiável, ele tem poucas movimentações de trabalho de preço. Um topo mais confiável seria esta região aqui embaixo, tá bom? Então ficaria bem atento para essa região aqui, onde tem essas sombras, onde teve esses corpos reais de candles. Essa região aqui é um pouco mais confiável. Então, caso ocorra uma movimentação semelhante ao que ocorreu no passado, vale aí um pontinho de alerta. Afinal, montar posições de longo prazo para o Bitcoin, historicamente, foi uma boa, né? Então, foi interessante. Então, qualquer contexto semelhante a esse, a gente tem que ter um alerta ligado, para daí definir ali uma possível consolidaçãozinha em fundo, e caso ocorra rompimento para cima, a gente está ligado que pode estar iniciando um novo processo de alta. Por enquanto, a gente não tem nenhum sinal ainda, mas a gente tem a possibilidade de observar o que aconteceu no passado, com a ideia de que os movimentos e o deslocamento do preço ele se repete, e também os players e os participantes têm memória, né? Então vale aí um ponto de atenção. Quando a gente olha gráficos intradiários, que é o que a gente mais faz aqui, a gente vai olhar aqui um gráfico de 60 minutos da FTX para o Bitcoin perpétuo. Tem um contexto um tanto quanto complicado. O dia de ontem, se a gente for olhar, né, ele fechou com uma longa sombra inferior. Então vamos aqui até para o gráfico diário. Observa aqui a longa sombra inferior que o ativo teve, tá? Logo no fechamento do mensal, fechamento do diário, né, a gente olha aqui numa hora, basicamente que o preço trabalhou abaixo desse range e voltou para o preço de abertura, podemos dizer assim. Agora, o rompimento das máximas do dia anterior não foram bem sucedidas. Então aqui a gente até poderia ter um possível contexto de venda na falha da tentativa do rompimento da média móvel de 200. E aqui a gente está meio que esboçando um possível movimento de zigue-zague alinhado, né? Uma possível movimentação para um novo movimento de mínima, tá? Eu ficaria atento para essa região aqui, ó. Observem essa zona de trabalho de preços aqui na esquerda. A gente teve bastante trabalho de preço aonde o preço está, né? Então é um ponto de atenção essa POC. E caso venha a ter uma nova mínima, um rompimento dessa mínima aqui, a gente teria um ponto de atenção extra aqui nessa região mais baixa, tá bom? Na faixa dos 18 mil dólares, 18.500. É evidente, vendas aqui são um pouco mais complicadas, até porque se a gente for olhar aqui uma estrutura, tá? Se a gente for desenhar aqui uma linha de tendência de baixa, a gente pode considerar essa região aqui como topos, tá? Essa linha amarela, isso aqui sendo apenas, pelo menos na minha leitura, um fake breakout, ou seja, um falso rompimento, tá? Não fica muito fácil de ser trabalhada essa movimentação a partir de agora. Na verdade, ontem já começou a ficar um pouco mais difícil. Teria ajuste de stop aqui nessa faixa, a gente até comentou com alguns amigos. Então, assim, agora, qualquer tipo de vendas é mais day trade, scalp, evitem buscar um swing de baixa aqui. É evidente, pode ser aqui uma formação de mastro e bandeira? Pode, só que a venda já teria acontecido aqui por essa barra de sinal, né, que deu às 5 da manhã. Então, tem aí um ponto de atenção. Pode ser uma barra ignorada aqui para testar a nova mínima? Pode, mas daí sim, sempre com stops mais curtos, também tendo uma consciência aí desse nível de alavancagem, né? O pessoal, às vezes, nas criptos se alavanca demais, tá? Então, se a gente pegar, inclusive, essa última amplitude de alta que a gente teve aqui, ó, essa perna toda de alta,
considerar do fundo ao topo, a gente teria uma zona aqui de Fibonacci, que é onde o preço conseguiu ali a defesa, né? Ele até fez aqui 3 puxadas de queda, a famosa cunha do All Brooks. Então a gente teve uma possível cunha, uma faixa Fibonacci, o preço teve ali um pullback mais alto, uma defesa forte, mas nada que tenha continuidade, tá? Pelo menos não por enquanto. Eu não vejo continuidade do movimento por enquanto. Caso construa-se aqui uma lateralidade, aí a gente pode ficar atento. Um ponto que eu tenho para trazer para vocês, aqui ó, a dominância, tá, pessoal? Fiquem bem atentos para a dominância, porque assim, dentro de um gráfico diário, ela pode estar construindo o início de um movimento de queda. Então, se a dominância do Bitcoin cair, a gente pode ver as altcoins se recuperando mais rápido. Se a dominância cai e o Bitcoin sobe, então aqui, ó, se a dominância volta a cair e o Bitcoin se recupera, as altcoins se recuperam mais rápido. Então, é aquela ideia de quando as altcoins sobem bem. Então, vale a pena aí um ponto de atenção. É evidente, como o ativo está numa faixa de suporte, pode ser apenas uma consolidação para voltar a subir. Se isso acontece, aí não é tão positivo para as altcoins, mas igual vale a pena acompanhar essa correlação aí e ficar de olho, tá bom? Então eu ficaria bem atento para esse ponto. Caso ocorra esse movimento de queda e o Bitcoin consiga se recuperar pelo menos brevemente, as altcoins tendem a se recuperar mais rápido. Ah, mas e se o Bitcoin continuar caindo? Beleza, daí as altcoins elas caem no mesmo ritmo, não é aquela sangria desatada, né? Então fica bem pior quando o Bitcoin sobe, a dominância cai e as altcoins caem. Ou quando o Bitcoin cai, a dominância sobe e as altcoins caem. Daí caem demais, né? Então, existe sim um contexto de correlação, inclusive vale a pena acompanhar isso, tá bom? Um ponto importante, vou deixar o link aqui embaixo do contexto da correlação da dominância para vocês acompanharem depois, se vocês ainda não tiverem a par dessa ideia. Vamos falar agora sobre algumas altas. Ethereum aqui, vamos lá, no gráfico diário também, muito semelhante ao Bitcoin, como sempre, né? Porém, aqui, pessoal, em Ethereum, aquela ideia, né? A gente teve uma movimentaçãozinha também de tentativa, nem chegou na 200, o caso de Ethereum, mas nesse canalzinho aqui ele rompeu. Eu acho um pouco complicado tentar compras aqui, não é o meu caso, não faria alguma compra aqui mais arriscado, mas sim entendo que muitos vão buscar compras, tá? É um pouco mais arriscado, como eu falei. Eu acredito que pode voltar a testar esses fundos, mas é uma zona difícil. Tá? Rompendo essa região de máxima, tem a média móvel de 200 contra, não costumo operar contra ela, e perdendo essa mínima, eu acredito que esses fundos podem segurar, talvez uma zona de realização parcial, mas a gente tende a buscar regiões mais profundas. Eu marcaria aqui essa região aqui da faixa dos 900 alto, 950, para que fiquem atentos para um possível movimento de correção para essa região. É evidente, tá, pessoal, que é uma faixa difícil de ser trabalhada agora. Se vocês forem observar, a gente teve aqui um teste nessas zonas de fundos, ó, e a gente teve resistência. Então, essa faixa de resistência sendo defendida, é provável que os vendedores tentem empurrar o preço novamente para uma região mais profunda. Então, na minha leitura, o viés aqui segue um pouco mais de baixa, né? Mas eu ficaria atento e com bastante cuidado para operações, evitaria swings, tentaria operar mais o intradiário aí para sair rápido das operações, não ficar muito tempo exposto no mercado que está com uma estrutura um pouco mais delicada, tá bom? Outro ativo que está interessante para se acompanhar é Solana. Solana também está com essa mesma ideia, tá? Veio aqui, só que um pouquinho diferente, né? Essa mesma ideia, só um pouquinho diferente. Veio aqui de um movimento aqui direcional de queda, fez uma movimentação mais alta de rompimento de topinhos anteriores, até não chegou na 200, agora está meio que também fazendo uma possível bandeirinha. É uma região mais difícil de ser vendida agora, porque a venda mais certa estava aqui em cima. Uma venda dos atrasados, talvez por uma barra ignorada, mas está contra o suporte. Um ponto importante é, se perde esse suporte, se fecha barras abaixo dessa região de fundos, a gente tem um espaço aqui para cair até fundos mais baixos ali na região também dos 29,65 até os 29 bola a bola, talvez aqui mais fundo, tá bom? Então essa região aqui dos 29 alto também até os 29 bola a bola, que é a região da POC, tá? Uma região de zona de suporte com ponto de controle, bastante liquidez, o preço costuma buscar maior liquidez, tá? Uma vez que ele está construindo zigue-zague descendente, é difícil ficar procurando compras, tá, pessoal?
favoreçam operações pelo intradiário, evitem operar contra o movimento. Outro ativo que está com uma atenção interessante aqui, Sand, aqui a gente tinha uma possível venda aqui nessa região de topinhos duplos, ela teve parcial aqui, era uma região de tirada de parcial. Se o preço continuar se deslocando para baixo, só vou apagar isso aqui, se o preço continuar se deslocando para baixo, ele pode vir testar essa faixa dos 85, mas o que a gente tem que ficar atento? Ele está contra 200. Eu não costumo operar contra, mas está com uma pegada de topo duplo, isso aqui tá, né? Eu não costumo operar contra 200, tá? Mas está bem feio, tá bem complicado aqui. O que a gente tem que ter atenção é o seguinte, né? Sand, aqui, por exemplo, rompendo esse topo anterior, diferente de outros ativos, se ela romper esse topo anterior, ela tem margem para subir aqui para o topo mais alto, tá? Assim como, se ela vem e perde essa região de mínimas, ela vai estar dentro de um contexto de testar novamente essa faixa do suporte do $1, tá? Essa faixa aqui do suporte do $1, 0,99, essa região aqui de fundinhos, tá bom? Então, daí seria também um movimento aqui de apenas um pullback para manutenção do zigue-zague descendente. Matic, que é Polygon, também tem um ponto importante. Tinha uma região de resistência bem demarcada aqui, ela perdeu, testou, observa como aqui nessa lateralidade ela volta, testa a resistência, faz uma perna de queda, acumula um pouquinho e aqui tinha uma possível brecha para entrada, proporcionou um swing de queda. Os testes no suporte já aconteceram, já tivemos alvos, só que assim, um ponto importante é, o que tem aqui agora? Pô, isso aqui é uma movimentação clara de baixa, observa só. O preço está sendo conduzido por essa linha, e essa linha está apontando para onde? Para baixo, tá? Então, assim, essa região aqui pode ser simplesmente uma barrinha ignorada, tá? Uma barrinha ignorada que na perda dessa mínima possa vir a testar novamente esses alvos. Então, também tem brecha para um scalp, aqui uma operação no intradiário, inclusive, tá bom? Inclusive, teste aqui novamente, talvez até mesmo uma busca por liquidez maior na faixa dos 40 cents de dólar em Matic, tá? Então, tá com um contexto feio sim também. Se a gente subir o tempo gráfico por 4 horas, por exemplo, tá? Pode ser só um pullback para a média móvel de 21 períodos. Estou com um gráfico aqui bem desenhado, mas é isso aí. Uniswap, olha só o Uniswap. O Uniswap fez uma movimentação, vou apagar tudo aqui. O Uniswap fez uma movimentação aqui no 4 horas de teste na média móvel de 200 períodos, uma barra de sinal de venda. Média móvel intermediária cruzando para baixo. Olha, isso aqui me sugere talvez um teste nessa região de fundos, né, pessoal? Não tem nada muito claro aqui para uma reversão, pelo menos não por enquanto. O suporte está aqui embaixo. Se a gente pegar aqui uma zona de maior liquidez, a gente traçar aqui o volume profile, está sim aqui na faixa dos 3,65, 3,60. Talvez o preço venha testar esse range aqui, ó, onde ocorreu a maior parte das negociações, tá? Esse range aqui entre 3 alto e 3,5, digamos assim. É evidente, uma brecha para entrada tem que ser procurada, que está com aquela movimentação que o preço testou 200 contra, fez aqui um possível zigue-zague descendente, agora está voltando para testar a média móvel. Dentro de gráficos maiores, não tem nenhum contexto aqui de reversão. O pessoal pode ver algum contexto de reversão aqui de cabeça e ombros invertido, né? O pessoal costuma ver bastante essas figuras. Olha, até pode, tá? Só que eu particularmente teria mais atenção no rompimento dessa máxima. Então, se romper essa máxima, daí a gente tem um contexto para voltar a subir, ou na perda dessa mínima, daí a gente tem um contexto para testar essa faixa mais profunda aqui. E daí procurar brechas de entrada, como por exemplo, barra ignorada, algum tipo de sinal de entrada de continuação de movimento, tá? Eu acho que seria uma abordagem mais fácil e simples para um movimento que pode ser construído. Outro ativo que está interessante, Decentraland. Decentraland é um ativo também que vem numa movimentação de baixa, testou a 200, fez um topo mais baixo, deixou uma barrinha de sinal às 5 da manhã também, já teria dado parcial, não tem mais muita brecha agora, com uma entrada clara, né? Porque essa barrinha aqui foi uma barrinha de sinal em uma zona importante, observem, ó, o topo ao fundo foi uma barra que testou a faixa de 50,618, perda da mínima foi uma venda, já teria dado uma parcial aqui no primeiro nível. Os próximos alvos estão aqui embaixo, a faixa dos 73 centavos é confluente com a região de mínimas que o ativo testou, né? Essa região aqui muito próxima. Eu acho que é uma possibilidade
real do preço vir voltar a trabalhar nesse range, tá bom? Então ficaria atento quanto a isso também. Ativos que estão com uma cara um pouco mais delicada aqui, Curve também está com um contexto aqui de zigue-zague descendente bem definido, tem um contexto mais subjetivo aqui de cautela também, assim como o Ethereum, que tem aquela ideia de, pô, talvez a gente rompeu e estamos testando, fazendo um pullback para uma nova armadilha, para um novo teste na 200, tá? Isso está acontecendo com alguns ativos, sim. Então tem que ter aquele ponto de atenção redobrado, por isso eu comentei que o rompimento de máximas fica mais claro para o movimento, assim como a perda da mínima, tá? E também é o caso aqui de GMT. Porém, GMT, pessoal, que é o token da Stipend, a gente teria que ver que essa região aqui de consolidação aqui embaixo tem um ponto de controle importante. E o ativo, pessoal, ele está fazendo um movimento de zigue-zague descendente também num gráfico maior, tá? Observa que o 4 horas ó, deixou um sinal que parece ser a continuidade do movimento de queda. Depois de ter quebrado essa linha de tendência de alta. Então o preço rompeu essa movimentação de alta, agora a gente está num contexto um tanto quanto punk, né? É evidente, se romper essa máxima aqui do 0,88,5, a gente descaracteriza um pouco essa queda. Então se romper essa média móvel de 200 aqui para cima, ó, essa região aqui de topos anteriores descaracteriza o movimento de queda. Mas se isso não acontecer, isso aqui pode ser sim um topinho duplo na média móvel de 200, que vai conduzir os preços para uma região mais profunda, tá? Então, também é aquela mesma pegada. Esperar ou romper a máxima ou perder a mínima, ficaria uma movimentação, abordagem mais clara, buscar entradas de continuação do movimento. Outro ativo que está bem interessante, está aí nas pontas opostas, né? Aqui temos um contramão, sempre no mundo cripto tem, né? Que é a R-Wave, ela rompeu essa linha de tendência de baixo, que está plotada em amarelo, veio acima das médias, aparentemente está construindo um possível gift, um teste aqui, uma tomada para um teste no topo anterior, é possível, e caso ela não venha romper esse topo anterior, tá, que já está acontecendo enquanto eu gravo, né, ela pode ficar um pouco mais lateral em range. Observem que é um ativo que vem trabalhando dentro dessa consolidação por um tempo. Então, assim, caso ela consiga romper esses topos, é provável que ela venha testar essa faixa aqui de resistência, tá? Não é algo muito simples, porque tu estaria trabalhando contra o movimento do mercado, em média, né? A gente teria que acreditar que o Bitcoin vai voltar a subir, a dominância cai, daí algumas altcoins poderiam performar bem. Mas sempre tem aquelas criptos que estão na contramão, né? Nesse caso aqui, se ela falhar essa tentativa de romper a máxima, a gente também vai ter a falha do movimento de rompimento e ele pode voltar a trabalhar e testar essas mínimas, quem sabe até a mínima dessa consolidação ali na faixa do 7,5, tá? Então, também é um ponto de atenção aqui, mas aqui tivemos sim um rompimento e agora a gente está fazendo uma correção. Eu não trabalharia vendido nesse papel, nesse ativo, pelo seguinte fato, ele está contra 260 e também contra 21, então não tenho por que pensar em vendas aqui nesse exato momento, talvez algum contexto mais otimista, mas de qualquer forma, reforço para vocês que também tem aquele quesito cautela, porque essa barra aqui foi um tanto quanto climática, né? Observa a amplitude dessa barra, né? As criptos elas têm isso, né? Aqui a gente teve uma ignição, mas isso aqui pode ser um clímax, né? A gente teve uma estrelinha aqui, daí desenvolveu uma correção até a média. Então, se o ativo ficar trabalhando um pouco mais aqui, talvez seja mais sossegado de buscar uma entrada. Mas, por enquanto, talvez um zigue-zaguezinho aqui, algum truque de entrada para operar ficaria mais tranquilo também. Porque senão, a gente pode estar comprando uma falsa movimentação de um topo mais baixo. Aí fica um processo mais delicado também. Tron é outro ativo como esse, também rompeu a linha de tendência, mas está brigando contra 200, deixou uma barra forte de queda, tentando ali recuperar, mas nada muito otimista. Se perder essas mínimas, tá, tem espaço para um zigue-zague descendente. Então, perdendo essas mínimas, a gente pode voltar a testar essa região de fundos anteriores. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Giro das Criptos. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu gostei. E também considere me seguir para mais vídeos como esse. Desejo a todos vocês um ótimo dia, bons trades, forte abraço, até a próxima. Falou!